acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa chateado e cansado, mas rezava como tinha vontade. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. O teu amor cresce com a gente, a mãe nunca esquece o filho ausente. Eu chego lá em casa chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente. Nas Ave Marias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço. Embora cansado, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não me esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. A vida parece ingrata, querendo nos castigar, porém fica mais difícil se a gente só reclamar. O tempo que a gente perde falando em dificuldade devia ser dedicado ao trabalho consagrado por quem sofre de verdade. Fazer o bem é bom, é bom, é bom demais, traz um bem-estar pra gente, é um exercício pra mente rumo à conquista da paz. Fazer o bem é bom, é bom, é bom demais, traz um bem-estar pra gente, é um exercício pra mente rumo à conquista da paz. Não tem receita melhor pra quem vive a reclamar. Olha quem sofre do lado e segue firme a caminhar. Sofrimento é combustível que nunca nos deixa a pé. Na
a estrada a ser percorrida, nas engrenagens da vida é lubrificante da fé. Fazer o bem é bom, é bom, é bom demais. Traz um bem-estar pra gente, é um exercício pra mente, rumo à conquista da paz. Fazer o bem é bom, é bom, é bom demais. Traz um bem-estar pra gente, é um exercício pra mente, rumo à conquista da paz. A vida que vivemos vem de Deus como um grande presente. Nós temos que aceitar a tudo e compreender o amor de Deus e ter em nossa mente que devemos caminhar. O que pra nós parece ser problema é pura consequência e ficará gravado em nossa vida como experiência. Isso tudo irá nos ajudar. Até as rosas com sua beleza trazem seus espinhos, elas que pra nós traduzem amor e carinho. Deus assim quer nos mostrar que somos flores de um lindo jardim, onde orvalhos de luz sobre nós vem repousar. Somos estrelas caídas do céu, resultado do amor que Deus quer neste mundo ver brilhar. Nós somos a chuva regar nossa terra, fazer a semente do bem germinar. Então que possamos fazer neste mundo de Deus, fazer a paz reinar. Nós somos a chuva regar nossa terra, fazer a semente do bem germinar. Então que possamos fazer neste mundo de Deus, fazer a paz reinar. Nós temos que fazer a paz reinar. Boa noite. Tá alto, né? Tudo bom, pessoal? Estão com frio? Já vai esquentar. Tenho certeza disso. Que alegria mais uma vez, juntos nessa quinta-feira. Mas estou vendo o nosso salão mais cheio do que o normal. Quem é que não é frequentador normalmente das quintas-feiras? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. E desse lado? Até que não são muitos, não. Mas é que vocês vêm de quinta-feira, mas assim, uma sim, duas não, é isso? É efeito duradouro das bênçãos. Mas o relógio de vocês não está atrasado, não fiquem preocupados com isso. A gente está começando um pouquinho mais cedo hoje as nossas falas, porque nós já estamos sabendo que no mês de maio, Perseverança, há muitos anos, já realiza o trabalho de libertação, cura e imantação das velas. Um trabalho que já começou. Começou porque, desde o dia 1º de maio, estamos juntos, realizando as nossas preparações. Quem ainda não está fazendo, entra lá no site do Perseverança, perseverança.org.br, tem tudo aquilo que vocês devem fazer. Por que fazer isso? Porque nós nos prepararemos de uma maneira mais adequada, para que nós participemos
da finalização desse trabalho, que é justamente a noite da imantação das velas. E eu repito aqui para aqueles que ainda não sabem, esse trabalho de imantação das velas acontecerá no dia 25, na palestra da segunda-feira à tarde, dia 26, na palestra do dia 26, terça-feira à noite, 28, palestra de 28, quinta-feira à noite, e no domingo, 31 de maio, que é aquele trabalho onde a gente fecha as portas, é feita a imantação das velas, e onde a gente sai daqui, dizem as pessoas, que muito, muito carregados de energias positivas. Nosso mês de maio, tradicionalmente, é um mês que normalmente conta com um número maior de gente, de pessoas que vêm. Aí o pessoal que vem, uma sim, duas não, passa a vir e assim, e o outro também. Mas por conta exatamente de que há uma recomendação para que durante este mês, que se assista às palestras presencialmente, para que então nós estejamos unidos, ligados, preparados para realizar esse trabalho nesses dias que eu mencionei há pouco, 25, 26, 28 e 31. E também por conta disso, nós vamos, ao longo desses dias, dessas semanas que antecedem esses trabalhos, antes de começarmos o nosso trabalho, a nossa palestra, nós vamos ter a canção, hoje entoada pelo nosso companheiro Bernardinho, Ave Maria de Gounod, que é uma forma de já entrarmos em sintonia, preparando-nos para a nossa oração de logo mais. Então, Bernardinho, por favor. Maria, gratia plena, Dominus tecum, Santa Maria, Santa Maria, Maria, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amen.
Deus, Deus, Deus. Querido Deus, querido Pai, ao vislumbrarmos, Senhor, este ambiente, onde mais uma vez, Teus olhos repousam, encontrando cada um de nós, cada um, Senhor, carregando ainda o peso das lutas, das conquistas, mas ainda tantas vezes, Senhor, das dificuldades, porque temos de vencer e passar. Alegramo-nos, Senhor, porque em verdade sentimos Tua presença, e aqui, Senhor, nos dirigimos nesta noite, porque somos acolhidos pelo coração da espiritualidade que nos recebe, e em especial nestes dias, no mês de maio, Senhor, nós encontramos este salão, repleto das energias de Mãe Santíssima, e de suas legionárias, que aqui compõem, Senhor, esta verdadeira egrégora de luz, preparando-nos, Senhor, para os enfrentamentos que ainda tantas vezes deveremos passar. Então, nesta hora, Senhor de todos nós, retira de nossa mente, de nosso coração, toda a preocupação, toda a angústia, tudo aquilo que de uma forma ou de outra possa nos afastar de aproveitarmos este momento tão especial que o Senhor nos preparou. E verdadeiramente conduza-nos, Senhor, ao encontro do coração de Maria, que neste dia, uma vez mais, brinda-nos, Senhor, com sua presença, com sua luz e com sua paz. Nesta hora, Jesus, as mãos de Maria, pela presença de suas legionárias, alcançam ao nosso coração. Representantes, Senhor, de lares que aqui vêm nesta noite, ou mesmo daqueles companheiros que um pouco mais distantes nos acompanham, através do uso da tecnologia, acendendo dentro de nossas casas, Senhor, a chama viva do amor de Deus, espreitando, Senhor, a cada um de nós, e nos abrindo os braços para nos acolher, como nós tantas vezes somos, pelo coração de Jesus. E Mestre, nesta noite mais uma vez, fortalece-nos com Tua bênção maior, para que juntos, Senhor, formando esta corrente de energia e de luz, nós possamos dizer uma vez mais: louvado seja Deus, louvado seja Deus, para todo sempre, Senhor, louvado seja Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós convidamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Ave, ó Maria, cheia de graças, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa partida. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. E eu queria convidar então nosso Pedro, nosso querido companheiro Pedro Pastorelli, que, como disse o nosso Tinho há pouco, será o porta-voz da mensagem desta noite.
Boa palestra para você, querido. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite. Eu não poderia hoje deixar de falar num tema que não fosse sobre Mãe Santíssima, né? Tenho verdadeira paixão pela história dela, a história que vocês já ouviram milhares de vezes, mas não importa. Mas eu quero pegar alguns aspectos da história dela e trazer para a nossa vida, do nosso cotidiano. Primeiramente, Tadeu falou que esse trabalho de Mãe Santíssima, ele já tem um bocado de tempo, né? Exatamente esse ano, 20 anos. Em abril de 2006, Dr. Bezerra recebe de Mãe Santíssima uma mensagem colocando ela e suas legionárias ao dispor dessa casa. E ele faz um comentário impressionante, ele fala assim: talvez vocês não tenham, olha, palavras de Dr. Bezerra, esse pai amado, talvez vocês não tenham a condição de entender o que é a presença dessa missionária do Senhor aqui nessa casa. E eu acho que nós não temos mesmo. Palavras de Dr. Bezerra, que conviveu com ela. Mãe Santíssima, como hoje a gente tem um pouco mais de tempo, né, Tadeu? Tá bem, né? Mãe Santíssima é um espírito tão grandioso, mas tão grandioso, e não somente no mundo cristão. Não sei se vocês sabem, para os muçulmanos, Mãe Santíssima é venerada. O Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, o livro escrito por Maomé, ele tem as sutras, acho que é esse o nome, são como capítulos. E o capítulo 19, sabe qual é intitulado o capítulo 19? O único capítulo do Alcorão que tem um nome de mulher, Maria, no Alcorão. Quando a filha de Maomé chega para ele e fala: pai, eu sou a maior das mulheres. Ele responde para ela: filha, depois de Maria, pode ser você. Vocês têm uma ideia? O Alcorão cita mais Maria do que o próprio Evangelho, a nossa própria Bíblia. O Alcorão cita Maria 39 vezes. 39 vezes. Jesus, ele cita 17. Maria, ele cita 39 vezes. Lá em Éfeso, nós vamos contar na história, ela vai viver em Éfeso, na estrada de Éfeso até a casa onde ela viveu, tem uma estátua dela de quase 7 metros de altura, linda, linda, venerada por todos os cristãos que ali passam e venerada por todos os muçulmanos. Tudo em Éfeso, que era igreja cristã, virou mesquita, menos a casa de Mãe Santíssima e a sua estátua. Ela é tão grandiosa, bom, a gente vai chegar na história dela. Ela é tão grandiosa que, olha, conta Lucas, né? Porque Lucas é o que mais cita Mãe Santíssima, porque ele viveu com ela em Éfeso. Era um desejo de Paulo de Tarso conviver com Mãe Santíssima, passou por Éfeso 2 vezes, não pôde estar com Mãe Santíssima, prometeu de voltar e estar com ela, mas foi preso, decapitado e não pôde fazê-lo. Antes disso, pediu ao seu médico, Lucas, que depois se torna um evangelista que não conviveu com Jesus, mas teve a graça de conviver com Mãe Santíssima. O evangelho de Lucas é o evangelho que tem a maior parte das citações de Jesus. Pra vocês terem uma ideia, nos outros evangelistas tem 5 ou 6 passagens de Jesus, Lucas tem 35. Olha, tudo isso contado por Mãe Santíssima, na convivência com ele. Quando ela, aquela menina de 14 ou de 16 anos, não se sabe exatamente a idade, mas uma jovem, imagina hoje, uma jovem, a maturidade que tem com 14 anos. Agora imaginemos, há 2000 anos atrás, onde a mulher era mal considerada um ser humano. Mulher, ela é desprezada. Uma jovem de 14 ou de 16 anos recebe a presença de um anjo que comunica a ela, antes de chamar
o seu nome, ele fala, ó agraciada, louvada sejas tu, agraciada, antes de chamar pelo nome dela, e comunica o nascimento de Jesus, que ela, de família judia, sabia das Escrituras que um dia o Salvador viria, e comunica que o Salvador viria por ela. Imagina, coloquemos no lugar dela, uma jovem de 14 anos, recebendo uma notícia de que ela vai receber como filho o Salvador do mundo. Não é fácil. E olha, ela não questiona o anjo, ela responde simplesmente, eis aqui a sua serva, faça em mim a sua vontade. Procure em toda a Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, se alguém que recebeu a comunicação de um Espírito, recebeu alguma missão, se coloca nessa posição, eis aqui a sua serva, o seu servo, se coloca na posição de serva, que se faça em mim a sua vontade. Olha a grandiosidade desse Espírito, a grandiosidade desse Espírito. Por isso o Dr. Bezerra falou, vocês não têm condições de entender o que é receber esse Espírito aqui. Vamos lá. Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, ela se encontrava naquele mês de abril, em Jerusalém, como todos os anos, ela como judia, ali para a festa do Peshá, que é a Páscoa dos judeus, todos se dirigiam a Jerusalém e ela ali estava, como Jesus também estava. Mas ela já sabia que os acontecimentos com o filho não eram positivos, pelos burburinhos que se contava nos bastidores, e todos diziam que Jesus seria preso. Ela, alta madrugada, ainda acordada, alguém bate forte na porta da sua casa. Era um jovenzinho de 17 anos, João, o amado, que depois se torna João, o evangelista. Mãe, mãe! E assim carinhosamente ele a chamava. Mãe, ele foi preso. Jesus foi preso, mãe. Ela com o coração rasgado, pensando, meu filho está preso. Por quê? Ele que só fazia e só faz o bem. Me leve até ele, João. Não, mãe, não podemos, mãe. Me leve até ele, João. Ela insistiu, coloca um manto à cabeça e os dois se dirigem na direção da Torre Antônia, vão até a entrada dos calabouços, onde eram as prisões. Mãe Santíssima se encontra com um soldado todo paramentado, como soldado romano, implora, deixa ver meu filho Jesus foi preso. Ele de forma estúpida a empurra, ela bate com a cabeça numa pedra e se fere. João fala, vamos embora, mãe. Vamos embora, mãe. Não, eu não vou. E ela permanece ali a madrugada toda, até o amanhecer, naquele sol ardente, sentada, próximo à saída da prisão. No dia seguinte, Jesus é retirado, e ela com a convicção, não, eu tenho certeza que o meu Deus irá tirar meu filho dessa situação. Era firme a sua convicção, ela tinha certeza que Deus no momento certo iria agir e tiraria Jesus daquela situação. Essa é a mesma situação que muitos de nós vivemos, né? Muitas vezes a gente questiona Deus, não, Deus vai me tirar, Deus vai conseguir, vou realizar esse negócio, vou sair dessa doença, meu filho, minha esposa, meu pai não vai partir. E nós colocamos todas as nossas expectativas de que Deus vai agir daquela maneira. Nós, como Mãe Santíssima, que vivia aquela experiência terrestre, temos essas convicções porque nós não sabemos quais são os desígnios de Deus para nós. Nós julgamos pela nossa visão terrena, não julgamos pela visão do infinito, do melhor, daquilo que Deus planejou na nossa vida. E ela viu aquele cortejo passando, Jesus sendo levado, depois ela soube que ele seria feito um plebiscito
entre os ladrões e ele, e ela tinha certeza que eles escolheriam Jesus para ser solto. Mas uma nova decepção. Escolheram a Barrabás e Jesus vai para a crucificação. No caminho do Gólgota, ela acompanhando junto com Maria Madalena, acompanhando Jesus carregando aquela cruz pesada, com a cabeça sangrando naquela coroa de espinhos, o corpo suarento, pesado, massacrado pelas dores que a ignorância humana, o desconhecimento humano promove. Ainda ali, como diz Humberto de Campos, junto da cruz, ele não fala ao lado da cruz, nem atrás, nem na frente, junto da cruz, ela sofria as mesmas dores que o filho, como uma mãe vendo um filho padecer num hospital, padecer um câncer, padecer uma situação de separação, seja lá qual for, nós como pais, como mães, como os avós, sofremos como Mãe Santíssima ali sofria. E ela, mesmo ali naqueles instantes, ainda acreditava que o Senhor da vida algo faria por seu filho. Mas ao mesmo tempo, vinha na sua mente a sua palavra lá atrás, quase 20 anos atrás, quando ela, quase 30 anos atrás, quando ela disse: eis aqui a sua serva, faça em mim a sua vontade. E ela viu Jesus, quando a cruz é erguida e o corpo de Jesus sucumbe somente pelos pregos, aquela dor, aquele suspiro de dor de Jesus, o seu coração rasga mais ainda. Como é difícil para uma mãe sentir essa experiência. Ela vivencia até o último suspiro de Jesus, mas antes do último suspiro, ela, Maria de Magdala e João, junto da cruz, Jesus ainda consegue forças e consegue olhar para ela, fala: mãe, eis aí o seu filho, mostrando João e o inverso para João, eis aí a sua mãe, colocando ela naquele momento como mãe do universo, como mãe de todos nós, e João representando a humanidade. Tudo aquilo acontece, Jesus é sepultado, tem a ressurreição, tem a ascensão do Senhor da vida. João, depois de alguns dias, comunica a ela que iria para Éfeso, e ela vai morar com seus parentes, com os parentes do seu falecido marido José, na cidade de Jope, umas 3 horas de cavalo de Jerusalém. Mas João promete a ela que um dia voltaria para buscá-la. Passam-se 3 ou 4 anos, João, já um jovem de 20 e poucos anos, formava em Éfeso uma comunidade cristã. Não existia ainda a palavra cristãos ou cristianismo, mas vamos usá-la para facilitar a nossa história. João formava uma comunidade cristã, havia ganhado de um cristão que tinha um pouco de posses, uma pequena pedaço de terra com uma pequena casinha de pedra no alto de uma montanha que ficava também uns 3 quilômetros de Éfeso. Ele volta e procura por Mãe Santíssima. Ele convida ela, fala para ela daquela enormidade de pessoas que seguiam a Jesus sem tê-lo conhecido, somente pelas histórias que ele contava, e ela se anima, ela pega as suas coisas e muda-se para Éfeso com João. Agora imagine a chegada dela em Éfeso, né? Todos aqueles que estavam seguindo a Jesus sem tê-lo conhecido, quando descobrem que a mãe de Jesus ali está, foi aquela festa. Todos queriam tocá-la, todos queriam falar com ela, e ela a todos atendia. Mãe Santíssima ficou em Éfeso pelo menos uns 30 e poucos anos. Nesses 30 e poucos anos, não houve um dia que ela não atendeu a vários. Era o colo de mãe, era o colo de vó, era o colo do abraço, era o abraço que ela dava. A cada um que ela atendia, não tinha recursos financeiros, mas tinha o recurso do amor, tinha o recurso
de um amor puro que ela irradiava e curava pessoas, trazia esperança para as pessoas, e a cada um ela segurava nas mãos e dizia: filho, isso vai passar, filho, tudo isso passa, tudo isso passa. Dr. Bezerra, vendo essa frase de Mãe Santíssima, um dia disse: tudo pode passar, menos a fé e a confiança que nós temos em Deus. Lembrando dessa frase de Mãe Santíssima, um adendo na nossa história aqui. A maior parte dessa história está no livro A Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, só podia ser, né? Por Nelson Irmão X ou Humberto de Campos. É o capítulo 30, capítulo intitulado Maria. E Chico passava uma fase difícil, uma fase de tormentos, perseguições políticas. A família do Chico era muito difícil. A família dele atormentava o Chico, atormentava. Já não bastasse tudo que ele passava de perseguição política, jornalista, processo até da família de Humberto de Campos, solicitando os direitos autorais do espírito. Até isso o Chico vivenciou. Chico chegou um momento que ele estava tão opresso, estava com tanta assim, a cabeça difícil até de pensar. Ele chama: Emmanuel, me ajuda, Emmanuel, me ajuda. Os dois tinham uma relação, apesar de ser mentor e o outro aqui na Terra, eles tinham uma relação de irmão, muito de irmão, de amigo. Ele falou: Emmanuel, me ajuda, me ajuda. Você que tem acesso a Celina, que é a secretária, tipo uma secretária especial de Mãe Santíssima, você que tem acesso a ela, fala para ela, se ela não consegue de Mãe Santíssima, um socorro para mim nesse momento. Olha a relação ali, né? Ela pede para a Mãe Santíssima, né? E aí, Emmanuel falou: Chico, eu vou tentar, né? Passaram-se alguns dias, o Chico encontra com o Emmanuel de novo, e Emmanuel fala: eu tenho uma resposta. Celina trouxe a resposta de Mãe Santíssima. Nossa, o Chico falou: vou pegar uma prancheta para anotar, aguarda. O Emmanuel falou: não precisa não, o recado é muito rápido. Mãe Santíssima manda ele dizer: filho, isso passa, isso também passará. E o Chico se envergonhou tanto. Ele falou: quem sou eu para ficar pedindo um favor especial? Quem sou eu, né? Só Chico Xavier. E Mãe Santíssima continuava o seu legado lá em Éfeso. Uma vez um leproso que ela atendeu, ela curou as suas feridas, atendeu, deu-lhe banho, deu um caldo reconfortante, ele pousou em sua casa. No dia seguinte, ele se sentia tão fortalecido, tão assim, abençoado, que ele fala: tu és a mãe de Jesus, tu és a Mãe Santíssima. Segundo Humberto de Campos, foi esse leproso que nos trouxe essa expressão Mãe Santíssima, que até hoje nós usamos com tanto carinho. E é tão gostoso, Mãe Santíssima, né? Que coisa, mãe já é um negócio gostoso, agora Mãe Santíssima é algo demais. E uma certa noite, já estavam a encerrar os expedientes, os atendimentos, chega um mendigo, mas alguém com as roupas bem rotas, e naqueles dias estava muito triste, entristecida. Como Éfeso era uma cidade portuária, os navios passavam por lá, no porto de Éfeso, para vocês verem as mudanças, né? Na casa de Mãe Santíssima, segundo Humberto de Campos, se avistava o mar. Hoje o mar está a mais de 20 quilômetros de Éfeso, não se avista mais o mar. Olha as mudanças que a terra vai acontecendo. E vinham as notícias de cristãos que vinham de Roma e diziam: mãe, os cristãos em Roma estão morrendo, sacrificados, famílias dilapidadas, pessoas decapitadas, queimadas vivas, desculpa, jogadas, um pouquinho de água, por favor, jogadas aos leões. Só um segundo. Todo tipo de atrocidade que o ser humano pode inventar acontecia com os cristãos em Roma. Da mesma forma
que ela se alegrou quando veio para Éfeso conhecer aqueles que seguiam a Jesus sem tê-lo conhecido. O desejo dela era ir até Roma, abraçar a cada um daqueles que padeciam em nome do seu filho, daqueles que sofriam tantas atrocidades, dizer-lhes como que Jesus estariam lá, que o reino de Deus era o reino verdadeiro, era o sonho dela. Mas Mãe Santíssima já era uma octogenária, coisa rara naquela época, uma mulher chegar a mais de 80 anos, mas ela assim o fez. E ela estava muito entristecida por essas notícias. Quando ela atende esse com roupas rotas, era alto da noite, começam a conversar, e tudo que ele lhe dizia alegrava o seu coração. Tudo que ele dizia era um refresco para a sua alma. Até que um momento ela se pergunta: mas quem é esse? Todos que vêm aqui para buscar algo, esse vem aqui para me trazer consolo, para me trazer alegria, para me trazer um refresco para a minha alma. Foi quando ela olha para ele e ele expõe as mãos e ela vê a marca da crucificação. Como que ela não havia reconhecido? Falando que já havia passado mais de 30 anos, né, do fato, e ela não imaginava que o Cristo havia se materializado para estar com ela. Olha essa cena, Jesus se materializou para estar lá com Mãe Santíssima nos seus últimos instantes de vida. Ela ainda não acredita quando vê as marcas da crucificação, olha para os pés e também vê as marcas, ela ainda toca aqui no abdômen de Jesus e sente a marca onde a lança de Longinos, que depois reencarna aqui no Brasil como Dom Pedro II, o soldado Longinos que deu a última, isso está no livro O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ela ainda coloca a mão para sentir que realmente é Jesus. E aí, para mim, acontece um dos fatos mais lindos, mais maravilhosos do que já aconteceu na história do cristianismo. Ela tenta se ajoelhar aos pés de Jesus. Jesus não permite que ela se ajoelhe, e Jesus, o governador espiritual da terra, esse espírito de bilhões e bilhões de anos, se ajoelha aos pés de Mãe Santíssima e diz: meu Pai quer que você seja rainha no seu reino. Imagina essa cena, Jesus ajoelhado aos pés de Mãe Santíssima. No dia seguinte, cristãos descem a Éfeso para avisar que Mãe Santíssima está nas últimas. João sobe até Éfeso e consegue estar com ela. Ela parte para a espiritualidade. Era tão grande a lucidez desse espírito, que enquanto seu espírito deixava o corpo, ela pôde vislumbrar toda a atmosfera espiritual. Eram milhares de espíritos, corais cantando, crianças, parentes que vieram lá para agradecer tudo que ela e Jesus tinham feito por suas vidas. Mas Jesus não estava lá. Interessante isso, né? Veio o coordenador daquela caravana de espíritos e falou: mãe, o que você quer fazer agora? Isso me surpreendeu. Eu encerro em 5 minutinhos, só Tadeu. Encerro em 5 minutos. Isso me surpreendeu. Ela por dizer: eu quero estar com Jesus. Não, ela fala: eu quero ir a Cafarnaum, onde Jesus cresceu. Ela é levada num átimo a Cafarnaum, caminha pelas areias, pelo mar da Galileia, sente aquela brisa. Depois ela fala: agora quero ir a Roma. E ela vai até Roma num átimo como do pensamento, vai até os esquilinos, as escadarias do subterrâneo, onde os cristãos ali sofriam todas as agruras, esperavam para no dia seguinte padecer uma morte violenta. Todos ali temerosos. Ela começa a abraçar em espírito cada um, mas era tanto o temor deles que eles não sentiam nada. Até que ela percebe que uma jovem sente uma presença diferente e começa a sentir uma vontade de cantar, e a jovem começa
começa a ter vontade de cantar e Mãe Santíssima sussurra nos seus ouvidos: canta, filha, canta, 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 filha, canta. E a jovem, tomada de uma força imprevisível, começa a cantar aqueles hinos cristãos que em pouco tempo contamina todo aquele calabouço e todos os cristãos começam ao mesmo tempo a cantar também. Ela cumpria a sua parte e pôde partir para a espiritualidade. Como eu disse no começo, Dr. Bezerra de Menezes recebe, naquele abril de 2006, essa mensagem. A partir desse mês, que era o mês seguinte, de abril, a Casa Perseverança, a qual Mãe Santíssima nomeia como Nova Casa do Caminho, o mesmo nome dado aos apóstolos que criaram aquela casa de socorro quando Jesus partiu. Dr. Bezerra diz: nós não temos condições também de entender o que é ser alçado à casa do caminho dos tempos modernos. E a partir desse mês, naquele dia do ano de 2006, ele fala: e Mãe Santíssima, com as suas legionárias, agora aqui presente, como deve ter aqui centenas de legionárias, jogando suas flores brancas de luzes e energias na vida de cada um de nós. Nos preparemos para essa semana derradeira. Dona Guilmar disse que todos nós aqui ficamos prateados de uma energia, todos prateados. Mas, infelizmente, ela disse que ao sairmos, Mãe Santíssima não faz divisão de socorrer nenhum de nós. Derrama suas energias sobre cada um de nós de forma igual. Preparou-se ou não preparou? Mas Dona Guilmar disse, infelizmente, muitos, ao sair daquela porta, perdem essa energia, porque não se prepararam. Então, receber, nós vamos receber. Mas manter essas bênçãos que elas derramarão sobre nós, depende de cada um de nós. Uma ótima noite para todos. A gratidão e o beijo de Mãe Santíssima para todos. Então aproveitemos este instante, estes momentos tão preciosos, em que quando bebíamos as palavras de nosso Pedro vindas do seu coração, nós não temos dúvidas de que a espiritualidade, que as próprias mensageiras de Maria, amigos tão queridos, que ficam nessa expectativa, eu imagino a espiritualidade querendo nos ajudar, acompanhando-nos em nossos dias, e por algum motivo não oramos, não sintonizamos, o nosso sentimento, a nossa conduta, impedem muitas vezes este acesso. Mas aqui, esse mesmo coração e pensamento se volta às coisas de Deus. E essa atenção que nós permitimos prender nos momentos da palestra, nesses momentos que aqui estamos, certamente possibilita este acesso, esta ligação. Aproveitemos então, nós que aqui estamos, os queridos que estão em suas casas, amigos que se encontram nesta hora, diante de enfrentamentos de enfermidades, fazendo tratamentos de quimioterapia e de tantas outros tratamentos, que gostariam de estar aqui conosco, outros em leitos de hospitais, outros em outra condição, mas também sedentos de perceber pessoalmente nesta casa essa luz que vem do Cristo. Então nesta hora liguemos-nos todos a esta força espiritual, rogando ao Senhor da vida, que sobre nós, sobre todos estes queridos, sobre aqueles que estão em seus lares, sobre aqueles que moram em outros países, que nesta hora
abra-se o céu e uma nesga de luz do amor de Deus possa ser o caminho que traga a cada um de nós as bênçãos do Senhor, e que estas bênçãos nos tragam nesta hora a libertação de todo mal, de toda angústia, de toda enfermidade, de todo medo, de toda depressão, de toda tristeza, de tudo que não vem de Deus. E este mesmo caminho iluminado por Ele, o Senhor Jesus envie para nós outros, ou continue enviando, recursos iluminados, desta feita, para que fazer as nossas forças, nesta hora, para abençoar a estes irmãos que falamos há poucos, que se encontram em recuperação por enfermidade, potencializando o medicamento. Nesta hora, potencializa a nossa prece e nos traz suas bênçãos, para envolver-nos desde o topo de nossa cabeça até a planta dos pés, iluminando mente, coração, amparando a vida, envolvendo-nos agora em bênçãos de força, de equilíbrio, de alegria, de esperança, de cura, de amor, de luz, de fé, de paz. Que essa luz possa envolver nossos lares, possa afastar entidades, vibrações negativas, possa reconstruir os mourões espirituais que compõem um muro de defesa e de proteção de nossa casa, possa cobrir com uma abóbada especial, evitando qualquer mal de se aproximar. Tudo isso, certamente, precisa de nosso empenho para ser preservado, para ser mantido. Então que Deus, na sua infinita misericórdia, receba o nosso compromisso de buscar todos os dias a manutenção desta ligação com Ele, pelas palavras, pelo coração, pela oração, pelas atitudes, a fim de que estes benfeitores tenham acesso, não somente em momentos como este, mas todos os dias em nossa vida. E assim seja, que a paz do Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Pois caminhemos na paz que vem do céu, a começar em mim, prometo ao meu Senhor, que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Obrigado, Deus. Obrigado, Mestre Jesus, e todos os benfeitores espirituais, que pelos minutos em que aqui permanecemos, abasteceram nossas vidas
com o combustível do amor, da fé, da serenidade, da saúde e da paz. Tudo aquilo que precisamos, Senhor. Mas queremos ainda uma vez rogar ao coração de Deus, para que da mesma forma como recebemos tudo isso, recebam também os nossos irmãos, espalhados em todos os cantos da terra, para que todas as dores sejam sanadas, todas as lágrimas sejam enxugadas, para que não hajam mais guerras, para que não haja mais conflitos de toda sorte, e que a força e a presença de Deus na vida de todos signifique, sobretudo e de maneira grandiosa, a presença do amor e da paz. Rogamos ao Senhor da vida uma vez mais, a Jesus nosso Mestre e Senhor, rogamos ao Dr. Bezerra de Menezes e a todas as correntes espirituais que estiveram presentes nesta noite, a Mãe Santíssima e suas legionárias, para que em seus nomes possamos declarar encerrada a abençoada reunião desta noite. Que assim seja, louvado seja Deus. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivos para lamento. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivos para lamento. Eu quero ser feliz, vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. E nas provas da vida, quando a dor visita, eu devo ser feliz também. Eu quero ser feliz, vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. E nas provas da vida, quando a dor visita, eu devo ser feliz também. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo para lamento. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivos para lamento. Eu quero ser feliz, vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. No meu livro da vida, a página indica, um novo ser nasceu no bem. Eu quero ser feliz, vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. No meu livro da vida, a página indica, um novo ser nasceu no bem. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivos para lamento. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivos para lamento. Eu quero ser feliz, vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. E nas provas da vida, quando a dor visita, eu devo ser feliz também. Eu quero ser feliz, vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. E nas provas da vida, quando a dor visita, eu devo ser feliz também. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo para lamento. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo para lamento. Eu quero ser feliz, vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual o aprendiz. No meu livro da vida, a página indica. Boa noite, pessoal, fiquem com Deus até quinta-feira. Ótima semana para todos, nos vemos semana que vem. Boa noite, queridos, que Deus ilumine o coração de vocês todos os dias. Até quinta, Deus abençoe. A página indica, um novo ser nasceu no bem. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivos para lamento. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivos para lamento.